Meus irmãos, nós estamos diante de uma mensagem muito conhecida que fala sobre a trajetória, as bênçãos e as vitórias que Daniel teve. E o fator principal da vitória de Daniel foi a oração. A vida que Daniel teve de oração foi que o constituiu, exaltou a Daniel sobre o rei Dário. A Bíblia diz que nele havia um espírito excelente. A Bíblia diz que ele se destacava entre os presidentes, entre os governadores, entre aqueles que estavam sobre o reinado, sobre a responsabilidade ali de Dário. A Bíblia diz que o único refúgio de Daniel em sua difícil posição na corte pagã era a oração. Daniel não se tornou indiferente na fé como outros judeus. Pelo contrário, a sua fé cresceu gigantescamente num clima impróprio. Olha o ensino que Daniel nos traz. Sua vida séria de oração era conhecida por todos. Por isso que a Bíblia diz que ele se destacava. Porque Daniel tinha o tempo da oração. Ele orava 3 vezes ao dia, a Bíblia diz. A posição que Daniel orava, posição física na oração, ele ajoelhava. A Bíblia diz que ele abria as janelas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho, orava e dava graça diante do seu Deus. A Bíblia diz que quando Daniel é ali acusado por aqueles homens que queriam destruir a sua posição de destaque, ele já tinha por hábito a oração. Ele não orou porque ele recebeu as afrontas. Ele já orava. A vida de Daniel já era uma vida de oração. Quando veio a luta, ele continuou orando. A Bíblia diz como costumava fazer. A Bíblia diz que os seus acusadores foram até o rei e eles procuravam ocasião contra Daniel e não encontravam. Aí eles foram afrontar o Deus de Daniel. Como nós não achamos ocasião contra ele, vamos naquilo que ele costuma fazer. Ele não pode se dobrar diante de outro, a não ser do rei. E assinaram, o rei assinou um edito ali. Isso foi feito propositalmente para prejudicar Daniel. Mas Daniel tinha uma vida de oração. A Bíblia diz que ele orava com as janelas abertas para o lado de Jerusalém. E os assuntos da oração de Daniel, ele pedia misericórdia. Daniel intercedia pelo povo, pedindo perdão dos seus pecados. Daniel louvava a Deus. O maravilhoso entendimento que Deus deu para Daniel. Daniel não escapou de ser lançado na cova dos leões. Ele foi provado duramente na fé, mas ele alcançou vitória. Sabe por quê? Porque Daniel depositava toda a sua confiança em Deus. A Bíblia é clara em dizer que Deus guardou, libertou pelo ministério dos anjos. Os anjos desceram ali e guardaram a Daniel. Porque Daniel tinha uma vida de oração. E através da libertação que Daniel passa lá dentro da cova, Deus foi glorificado. O testemunho de Daniel se tornou um estímulo para todos os outros crentes e uma bênção para todo o reino da Babilônia. Ele mudou a história da Babilônia quando ele depositou a fé em Deus. Ele estava no meio de pessoas pagãs, mas ele não negou a sua fé. Daniel foi um homem de oração constante.
Daniel, de um coração agradecido a Deus. Ele foi perseguido, ameaçado por uma morte terrível, que era ser lançado na cova dos leões. E os leões ficavam dias sem se alimentar, para que quando alguém fosse lançado ali, a Bíblia diz que eles acabavam com tudo, inclusive com os ossos daquele ser que era lançado ali. Mas a Bíblia vai nos dizer, no versículo de número 22, que o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Quando ele foi lançado na cova, Deus não livrou Daniel de entrar na cova, mas Deus livrou Daniel dentro da cova. Ele foi um homem intocável pelas feras. As feras não tocaram nele. Por quê? Porque Deus deu ordem aos seus anjos, e os anjos entraram com Daniel na cova. A Bíblia diz que Daniel foi um homem ricamente abençoado, porque ele depositou toda a sua fé no Senhor. A fé dele não estava voltada para o rei. Ele tinha um respeito pelo rei. Ele tinha a obediência ao seu rei. Mas a fé dele estava posta no Senhor. Então ele sabia que qualquer dificuldade que ele viesse a enfrentar, Deus estava com ele, porque ele era um homem convicto disso. Ele era um homem de oração. A Bíblia diz que Daniel tinha algumas qualidades. As qualidades de Daniel é que ele foi um homem exemplar. Ele foi de exemplo. Ele trouxe um exemplo para a Babilônia de fidelidade ao Deus de Israel. Daniel tinha uma outra qualidade. Ele foi atraente na sua maneira de ser. Daniel, ele tinha a qualidade de ser moderado e capaz de renúncias. Daniel era um estudioso diligente da palavra. Daniel tinha uma outra qualidade, ele era corajoso. Daniel era humilde aos seus próprios olhos. Se você olhar para o capítulo 4 do capítulo 6, o versículo 4, a Bíblia diz que os presidentes e os governadores procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar nem culpa alguma, porque ele era fiel. Que qualidade linda, fidelidade, ser fiel. Ele temia Deus, ele era fiel a Deus, mas ele também era fiel ao seu rei, ao rei Dário. Era possível, ou é possível, você servir ao homem e não desagradar a Deus, porque Daniel servia ao homem e agradava a Deus. E a Bíblia diz que não se achava nele erro e nem culpa alguma, porque ele era um homem fiel. Ele era grande aos olhos de Deus. Se você olhar o capítulo de número 10, o versículo 11, quando Daniel é consolado, quando tem aquela visão, o Senhor diz para ele assim: homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. A Bíblia diz que ele era um homem grande aos olhos de Deus. Deus deu grandes revelações para Daniel, porque ele era fiel. Irmão, a tua fidelidade para com Deus, fica tranquilo que Deus mostrará aos homens a tua fidelidade. Ainda que alguém venha te acusar de alguma coisa, permaneça fiel ao Senhor. A Bíblia diz que Daniel foi fiel em tudo. Eu já li aqui. Não se achava culpa alguma nele, porque ele era fiel. E não se achava nele erro
algum, porque ele era fiel em tudo. Fiel a Deus e fiel também ao seu rei. Daniel era uma pessoa de oração. A oração que Daniel fazia era contínua. 3 vezes ao dia. Ele se colocava de joelho no seu quarto. Ele abria as janelas do lado de Jerusalém e ele orava. Ele clamava de joelho. Nós vemos também que Paulo também, lá em Atos capítulo 20, versículo 36, Paulo também orava assim de joelho. Como é bom você se dobrar. É você ter intimidade com Deus, é você falar com o Senhor, é você tirar tempo, é você se disponibilizar para aquilo, é você dizer, ninguém me atrapalha mais, é um compromisso que eu tenho de falar com o meu Deus. E ele era uma pessoa de oração. Agora tem uma outra qualidade também em Daniel, que ele era reconhecido e ele também era honrado. Porque ele depositou toda a sua confiança em Deus. O rei, quando soube que Daniel seria lançado na cova dos leões, ele tentou de todas as maneiras reverter a lei que ele próprio havia assinado. Mas a Bíblia diz que ele não pôde. Então, quando Daniel foi levado para a cova dos leões, o rei aquela noite não dormiu. A Bíblia diz que ele passou a noite em jejum e não deixou ninguém trazer à sua presença instrumentos nenhum. E a Bíblia diz, fugiu dele o sono. Pela manhã cedo o rei se levanta, vai até aonde estava Daniel na cova. Quando ele chega na cova, ele clama com voz triste e disse, Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Ele reconhece. Ei, vão reconhecer a tua posição diante de Deus. Aí ele diz, dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões. Sabe quando aquela angústia toma conta, a pessoa fala, mas com aquela certeza que não vai ouvir a voz do outro. Mas com Daniel foi diferente. A Bíblia diz que Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. Olha que coisa linda. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Deus foi seu escape. A Bíblia diz que o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Daniel foi tirado. E a Bíblia diz que nenhum dano achou nele, porque crera no seu Deus. Lindo isso. Ah, pastor, mas hoje nós não somos lançados em covas. Não fisicamente, mas espiritualmente tentam. E até lançam-nos em covas. Ah, nós não temos leões fisicamente, como tinham os nossos irmãos no princípio, que eram lançados em arenas e eram destruídos pelas feras. Mas o adversário, ele anda bramando como leão em derredor para destruir. Mas Deus é fiel, Deus guarda. Aí a Bíblia diz que que o rei ordenou e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Aí a Bíblia diz que o rei dá ordem para que eles fossem lançados na cova. Olha a consequência quando alguém quer abrir uma cova para o outro. Cuidado, vigie. A Bíblia diz que foram lançados na cova dos leões eles, os acusadores, seus filhos, suas mulheres. Não foram só os acusadores, mas a família foi dizimada. Pagou preço, porque se levantaram contra um homem de Deus. Acusaram alguém que era inocente. Ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles,
seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Aí a Bíblia diz que o rei Dário escreve aos povos, nações, homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra, e ele dizia assim: paz vos sejam multiplicadas. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. E o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra, porque ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Aí a Bíblia diz: Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro Perso. Ou seja, não parou por ali. Sai Dário, entra Ciro e ele continua prosperando, porque a sua confiança estava depositada em Deus. Nessa tarde eu deixo para você uma palavra, esta palavra: deposite toda a sua confiança no Senhor teu Deus. É Ele quem vai te livrar. É Ele quem vai ser a sua vitória. É Ele quem vai dar testemunho da pessoa que você é. É Ele quem vai te defender. É Ele quem vai te honrar. É Ele quem vai te exaltar. Ainda que você não veja, mas Deus está trabalhando pela sua vida. Ainda que você não contemple, mas o Espírito do Senhor está agindo para te abençoar. Então fique com esta palavra nesta tarde. Não deixe de pregar a esse Deus vivo, porque é dele que vem o milagre, é Ele quem opera o milagre na sua vida. Fique com essa palavra. A oração muda, a oração restaura, a oração transforma, a oração salva, a oração cura, a oração é a porta de escape, a oração é a comunhão, é a fala com Deus, a oração é a intimidade com o Pai. É na oração que você vai encontrar o refrigério para a sua alma. Fique com essa mensagem nessa tarde e que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Oh, glória a Deus. Deus abençoe você que ouviu aí. Propague essa mensagem. Sintonize todo dia, tá bom? Estamos aqui para levar para você esse programa aí, para edificar a sua vida. Deus abençoe.